Nós acabamos de receber uma excelente notícia envolvendo mais uma vez, adivinha quem? Vocês sabem? Já coloca aqui nos comentários que vocês sabem de quem que eu vou falar. O domingo hoje foi de um grande bombardeio, tanto da Câmara Federal quanto da imprensa internacional em cima do Xandão. Moraes surta com um levante agora de André Mendonça. Notícia de última hora para você, eu quero dar o crédito ao pessoal do Jornal da Cidade Online que está ligadinho hoje na informação também, a redação lá toda de plantão e não poderia ser diferente essa bela notícia para você, ao qual os detalhes eu trago agora. André Mendonça para cima de Moraes, meu amigo. Tipo assim, ó, você quer ficar manchado e ter a tua história contada de qualquer maneira no cenário internacional como ministro da Suprema Corte, problema é seu. Eu não, foi mais ou menos nessa pegada aí. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor em minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700, acabou de cair na conta bancária. Ou seja, você vê que ele usa uma fala muito legal aqui, eu tenho falado isso aqui ao longo dos vídeos, porque é realmente o que mais me chama atenção. Ele fala assim, ó, geralmente esse valor aqui para eu fazer no meu trabalho de carteira assinada é 30 dias de pura ralação. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter que trabalhar. Claro que você vai ter que trabalhar. Não existe dinheiro fácil. Quando alguém oferece dinheiro fácil para você, é golpe, é picaretagem, cai fora. Mas estou falando aqui de um aplicativo que sim, trabalhando, você pode fazer entre 150 e 900 reais por dia e ter resultados incríveis, como o nosso amigo aí que mandou esse depoimento aqui para nós. O próximo depoimento com certeza é o seu. O link para você conhecer mais está aqui na descrição e você também pode adquirir, né, o conhecimento, a oportunidade de saber como você pode baixar esse aplicativo no seu celular no primeiro link fixado aqui do canal. Dê o seu like, inscreva-se e ativa o sininho das notificações. É muito importante que você me ajude aí, tá certo? Vamos que vamos, gente. Segundo informações e fontes aqui do Jornal da Cidade Online, que também, assim como nós aqui da nossa redação, estamos de plantão nesta notícia de que Alexandre de Moraes estaria completamente surtado aí nos bastidores, porque a imprensa internacional está batendo, o Congresso Nacional também se levantou forte, eu trouxe a informação agora há pouco, e agora o André Mendonça, meu amigo, que disse para ele um seguinte: você quer ter a sua imagem sujada, tenha só você, né? Eu não. Inclusive, eu tenho um áudio aqui, o Moraes se irrita com Mendonça em julgamento sobre registro da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou mostrar para você aqui agora esse áudio, né? E a gente vai acompanhar junto aqui. Vamos lá? Ajustando aqui o áudio para você, tudo sendo feito aqui em tempo real. Eu vou pegar o meu foninho de ouvido aqui porque eu também quero ouvir, apesar de já ter escutado, né? Vamos lá. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece, obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras
Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção. Se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja, nós não podemos... aqui, se o advogado da União, se o procurador do Estado quiser se inscrever para concorrer ao 5º Constitucional, inclusive, aqui, nós devemos pensar também se é obrigatório estar inscrito na OAB, porque o 5º é dos advogados. A lista é feita pela OAB, mas o 5º é dos advogados. Por que não advogados públicos também? Então, nós não podemos inverter uma possível quebra de hierarquia e disciplina de instituições do Estado, obrigando. Ao contrário do afirmado pelo ministro André, já houve tentativa de abertura de inquérito e o alvo desse inquérito, na OAB, era aquele que vos fala, portanto, Gilmar Mendes. Mas qual foi a oposição da OAB nesse caso, ministro Gilmar? Ela levou adiante? Eu não sei por quê, certamente porque estavam perdendo causas naquele momento. Mas a OAB levou adiante o processo ou simplesmente arquivou por improcedência, impertinência? Ficou com uma ameaça, o que o ministro Alexandre está expondo, de que isso não pode ocorrer em relação a agentes públicos. Não, mas nós somos ameaçados. Na AGU isso acontece, está lidando com... A questão é se a OAB levou isso adiante. Isso me preocuparia. Isso partia do presidente da Ordem dos Advogados da época, o Reginaldo de Castro. Acho que caberia uma contra-representação no caso, então, por abuso. A contra-representação aqui, eu estou só mostrando que esses fatos ocorrem e ocorreram não faz muito tempo. Pois é, pessoal. Então vocês veem aí que esse camarada, ele não aceita o contraditório. Essa é que é a verdade. E é engraçado como que rapidamente Gilmar Mendes ele entra, né? Para também poder fazer a defesa, também para poder querer colocar. Quer dizer, nada que ele fala é contestável, nada que ele fala é errado. Eu sei que, recapitulando para você, que durante uma sessão no plenário da Suprema Corte Brasileira, o debate sobre a obrigatoriedade da inscrição de um advogado público, de advogados públicos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, evidenciou um ambiente de tensão entre os ministros. Em meio à discussão, o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o colega André Mendonça com uma fala incisiva. André, posso concluir? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, ouvi, prestei atenção. Se Vossa Excelência permitir, eu conclui. Ou seja, um verdadeiro surto. O camarada não suporta de fato o contraditório, é o tempo inteiro desse jeito. Todo bom advogado diante dele, aliás, né? Eu percebo que uma vez que esses caras passam para a posição de juízes da Corte Brasileira, é como que se eles tratassem, pelo menos é a impressão que eu tenho, eles tratam os advogados como cidadãos de segunda classe, né? É difícil para eles, muitas vezes, eles receberem no peito um argumento de um advogado top, que estuda a lei, que conhece o regimento, que sabe muito bem da Constituição, contra-argumenta, eles ficam bravos. Basta ver, né, o Sebastião Coelho, que é um dos advogados no processo da turma do dia 8 de janeiro, inclusive advogado do Mauro Cid, que foi impedido de entrar em uma das sessões da Suprema Corte Brasileira, foi preso a mando dos ministros naquele momento. E detalhe, é um camarada que ele, quanto menos ele aparecer dentro da tribuna discutindo as teses contra os ministros em relação a esse processo, melhor para os ministros, porque eles vivem passando vergonha.
Olha, Lula não esperava o que acabou de acontecer com ele e uma notícia que caiu como uma verdadeira dinamite no gabinete do Barba. E eu conto para você os detalhes. Uma pessoa muito próxima ao presidente, ao Lula da Silva, não suportou a janja, não suportou a pressão, sabe que o Brasil está indo para o buraco e acaba de entregar os pontos e faz dura constatação. É o que eu vou trazer para você agora aqui no nosso canal. A informação, eu dou os meus créditos aqui, né? O pessoal do Jornal da Cidade Online, ao qual eu quero parabenizar pelo brilhante trabalho e cobertura política nesse fim de semana. Temos muitas fontes aqui de jornais de fato que lutam às duras penas para sobreviver, dependendo apenas da ajuda do povo, e não são monetizados e patrocinados, por exemplo, pelo dinheiro público. Então dá uma moral lá, dá uma força para os caras, que com certeza vale muito a pena, um dos poucos jornais independentes de notícia deste país. E eles estão trazendo aqui um seguinte: Lula tem um amigo bilionário que opera no agronegócio. Uma nota publicada pelo Radar da revista Veja revela uma declaração desse cidadão, e preste bem atenção, um camarada, né, do agro, um camarada que movimenta, gera emprego, que gera ali os seus bilhões, inclusive em benefícios de impostos para o Brasil. Veja o que ele diz. De um conhecido bilionário, aliás, veja o que diz a matéria, de um conhecido bilionário do agronegócio sobre a ausência de rumos neste governo Lula. Agora, enredado em um escândalo bilionário de fraudes no INSS e sem força para influenciar o Congresso ao votar matérias de interesses do país. O empresário que está completamente desanimado. O governo acabou. No futuro, é melhor que esse mandato de Lula termine logo, disse o empresário amigo do Lula, hein? O cara é o seguinte, ele conseguiu deixar o favoritismo político de lado, deixou a amizade de lado, deixou as suas ideologias de lado, porque para ser amigo do Lula tem que ter ideologia de esquerda, porque as ideias batem. Mas quando o cara começou a fazer contas na sua empresa, ele percebeu o seguinte: eu sou amigo do Lula para tomar cachaça, sou amigo do Lula para fazer farra, sou amigo do Lula para poder ficar contando vantagens para qualquer coisa. Mas o Lula para governar o Brasil, o que eu desejo, esse camarada disse, é que esse mandato termine logo. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar um futuro para esse país. Só que tem uma coisa: o que ele vai dizer aqui na sequência é bombástico, meu amigo. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Olha, o que eu acho mais incrível, né, dessa publicação, o que eu acho mais incrível desse depoimento é justamente aquilo que eu falo. Você vê como que ela foi inteligente. Parabéns para você. Como que ela foi inteligente? Primeiro, ela aprendeu, continuou trabalhando lá com seu trabalho de CLT bonitinho, pé no chão, e já está fazendo o dobro do que ela faz trabalhando
pela CLT e em muito menos dias e menos semana. O que ela disse agora? Qual que é o projeto para o futuro? Se dedicar 100%, que com certeza agora no mínimo ela vai dobrar esse faturamento. É exatamente isso que eu desejo para você. Por isso corre no link da descrição ou acesse o primeiro comentário fixado aqui do canal e mude de vida, tá certo? Olha só, inscreva-se, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. O cenário político realmente bombando. Uma das crises, né, dessa amizade entre o bilionário amigo de Lula do agronegócio, que já publicou que está desejando que esse governo termine logo. E o pior, nos bastidores o comentário é unânime. Toda pessoa próxima do Lula sabe que uma das pessoas que mais tem influenciado para que para que o país não dê certo, inclusive, são as atitudes da Janja. Todo amigo do Lula diz, rapaz, essa mulher você deixou de ser presidente, essa mulher manda nos teus ministros, ela acaba com reunião, ela começa a reunião na hora que quer, ela muda a pauta, ela quebra o clima da reunião, ela tira das pessoas a vontade, por exemplo, de apresentar qualquer ideia e qualquer projeto. Por quê? Porque ninguém suporta. Ele também disse aqui, né? Ele falou, olha, gente, não se trata de um desabafo, né, de algum bolsonarista ou adversário do governo. A fonte ouvida pelo radar tem longa amizade com Lula, mas percebeu, como muitos no setor produtivo, o tamanho da crise, né, cavalgada pelo PT, essa crise que está cavalgando o Brasil, cada dia mais conquistando mais terrenos improváveis, lugares onde as pessoas pensavam assim, ó, independentemente de política, o que eu planto, por exemplo, esses caras do agronegócio filosoficamente alinhado com o PT, eles pensam assim, a semente não depende de política, o que eu planto, plantar, ela vai nascer. Nada depende de política, eu trabalho com a terra, trabalho com semente, lê do engano. Inclusive ele faz assim mais ou menos o comentário dele, resumindo aqui para você, porque o texto da carta dele que é muito longa, né? E ele diz o seguinte, tudo tem a ver com política. Eu cheguei à conclusão que por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe, por mais que eu are a terra, por mais que eu negocie, por mais que eu sento no meu escritório, quando eu vou para o meu escritório, a conta não fecha. Por quê? Porque os impostos estão caríssimos em cima de todo o trabalhador, tudo está caro, o meio de transporte, que é o meio dos caminhoneiros, está caríssimo, só a parte de transporte para poder fazer com que o agro seja pulsante no país, ninguém suporta mais, ou seja, é impressionante como que, muito bem colocado aqui na reportagem, não se trata do desabafo de um bolsonarista, mas de um amigo de Lula que, repito, deixou a amizade de lado e chegou à conclusão de que o país não está para brincadeira. Analisando a conjuntura do país, ele conclui, Lula não tem mais capacidade de virar esse jogo. E aí, gente, estamos falando de um camarada ligado ao agronegócio, como repito para você, que sempre foi e continua sendo uma força para esse país, está dizendo, Lula não tem capacidade de virar esse jogo. O governo caiu na mesmice. São os velhos erros de sempre, reforçados por decisões desastrosas, como brigar com a ex-primeira-dama do Peru, né? Abrigar a ex-primeira-dama do Peru, que fugiu de uma condenação de corrupção, e aí ele está dizendo aqui, e eu não acredito que você deu asilo para ela em meio à crise política que o país está vivendo. Ele está querendo dizer o seguinte, já não basta os escândalos de corrupção que o nosso país está vivendo, você ainda dá abrigo político para uma pessoa condenada por corrupção junto com seu marido no Peru. Ele falou, então não dá para andar com você, cara. Os juros nas alturas, né? Ele também cita aqui, não dá para apostar em absolutamente nada nesse momento. É só sobreviver mantendo as operações, mas com pouca esperança,
com pouca esperança na travessia, ou seja, comparando que nós estamos no meio de um rio para tentar atravessar para o outro lado, mas uma baita correnteza chamada governo Lula, de águas turvas, água suja, né? Com certeza nos atrapalham cada dia mais. E o mais incrível, a fala é: Lula perdeu o pulso, Lula perdeu o comando, Janja destrói o Brasil. Eu vou daqui a pouquinho voltar com muito mais informação para você. Antes de mais nada, claro, quero pedir para você, verifica a tua inscrição, tá? Se você está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, selecione receber todas. E aí sim, você receberá todos os nossos vídeos aqui, sempre que for publicado. E aqui você sabe, tem notícia todos os dias para você. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, e o Lula que pode ter a sua carreira encerrada de vez na política e também seus dias de liberdades podem ser que estão contados a partir de um homem chamado Frei Chico. Olha que ironia, a pessoa que é assim, ó, impossível alguém ser mais próximo do Barba do que o seu próprio irmão, o homem que ajudou nos bastidores. Lula construiu uma história referente aos sindicatos, eles são especialistas nisso, eles vivem disso, esses caras vivem muito bem com um megafone na mão, botando fogo na cabeça dos empregados contra patrão, e eles lucram depois criando os sindicatos. O último escândalo agora é o escândalo que está chegando na casa dos 90 bilhões de reais, o maior desvio de dinheiro público da história, que se bobear, mundial. Gente, eu estou falando de 90 bilhões. 90 bilhões de reais. E isso, se esse número não extrapolar daqui a pouco, porque a Polícia Federal está sendo obrigada a investigar tudo isso, e é claro que Lula está completamente desesperado. Revelações sobre o início da carreira de Frei Chico no Sindinap põe nome de Lula na fraude. E sim, meus amigos, Frei Chico pode ser aquele que vai entregar a chave da cadeia para que Lula possa voltar para o lugar da onde ele não deveria ter saído. E eu quero ver o que vai fazer agora a Suprema Corte Brasileira. Vamos entender esse caso porque o bicho está pegando. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Olha, o mais interessante são esses tipos de depoimentos, eu já falei para você, de pessoas que começam despretensiosamente, não acredito, mas de repente, mesmo sem acreditando, colocando em prática aquilo que aprenderam, elas fazendo muito mais grana do que trabalhando de CLT. É uma pena o país que nós vivemos, mas qualquer coisa que você aprende de novo, que você tem um pouquinho de ousadia, você vai ganhar muito mais do que um salário mínimo. O link está aqui na descrição. Corre, não perca tempo, corre atrás da informação, porque eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu vou mostrar aqui é o seu. Você dando a oportunidade de ganhar entre 150 e 950 reais por dia, é só aqui no link da descrição ou no primeiro link fixado aqui. Olha, eu estou aqui com você e é claro que a informação ela não para, dá uma olhadinha aí.
Isso. Revelação sobre o início da carreira de Frei Chico coloca Lula no maior escândalo de corrupção da história desse país, que é a fraude do INSS. Sim, meus amigos, Frei Chico tem um mestre, e eu conto para você os detalhes agora. A informação está aqui no Jornal da Cidade Online, depois você pode entrar aí. Eu estou acompanhando o site hoje desde o período da manhã, onde o bicho está pegando. Aliás, dá uma moral para os caras aí, um dos poucos jornais nesse país que vive sem verba pública na luta do dia a dia, pagando preço por ser independente nesta nação. Olha só, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal, conforme você acompanha junto comigo, por participação no esquema que desviou, gente, bilhões de reais dos aposentados e pensionistas do INSS, é um sindicato dirigido por quem? Pelo irmão do Lula, meu amigo. José Ferreira da Cipa, vulgo Frei Chico, o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, o Sindinap, uma máquina, repito, uma máquina de fazer dinheiro desses caras, tá? Fundado em 2000 e ligado à força sindical, o Sindinap é apontado nas investigações como a terceira entidade que mais arrecadou descontos ilegais nas aposentadorias entre 2019 e 2024. Foram, gente, sabe quanto, gente? Me ajuda aí. 250 milhões de reais nesse período. Vou falar uma coisa para você. Esse povo tem dinheiro para pagar advogado e ninguém deles vai pegar cadeia. No país que nós vivemos, ninguém desses caras vai pegar cadeia. É muito dinheiro. Tem empresa de décadas, empresas familiares de décadas, que exportam, geram emprego, rasgam as estradas deste país numa luta, gente, que não faturou 250 milhões, nunca viu a cor desse dinheiro, não sabe o que é isso, 250 milhões de reais. Gente, 250 milhões é coisa de multinacional. 250 milhões, para você ter uma ideia, eu sei que é um número que muitas vezes a gente não entende, mas é número assim de... tem estado, tem município aí, a maioria do Brasil não tem essa receita, nunca vai ter essa receita. 259 milhões de reais esses caras receberam, e quem é que está no meio da parada? O irmão do Lula. Pergunta que eu faço, por que a Globo não está falando nada? Por que a imprensa vendida e comprada do Brasil não está falando nada? Por falar em imprensa comprada e vendida, uma reportagem da revista Veja acaba de revelar que Frei Chico, ele ingressou no Sindinap, foi pelas mãos do Lula. Frei Chico chegou ao sindicato por intermédio de Lula, que colocou ele lá. O Lula é assim, ele vai colocando os seus tentáculos aonde ele pode. Interlocutores da força sindical contam que o petista era amigo de João Batista Inocentini, ex-presidente da entidade. Ou seja, esse Frei Chico, que é categorizado aí, tudo ficando confirmado, as suspeitas estão dando conta disso, de que o irmão do Lula é responsável, né, um dos responsáveis, um dos beneficiários, um dos picaretas, pelo menos suspeito de ser um dos picaretas, ligado a uma fraude aonde ele colocou a mão, 259 milhões de reais foram saqueados do INSS. E é irmão do Lula, e foi colocado lá pelo Lula. Então, gente, se isso daqui não for a chave que coloca Lula na cadeia, sim, foi pelas mãos de Lula que Frei Chico chegou ao sindicato, por intermédio de Lula.
Lula pediu que Frei Chico ocupasse ali algum posto, né, dentro do Sindinap, e hoje protagoniza, junto a tudo isso, repito para você, o episódio, né, esse epicentro já explodindo no Brasil e no mundo como um dos maiores esquemas de corrupção da história desta nação. Então, repito, se isso não for suficiente para que o Frei Chico abra a cela e coloque o Lula no fundo dessa cadeia, eu não sei que país que nós vivemos. Porque vamos supor, gente, que se porventura, por um acaso, fosse o irmão do Bolsonaro, e se fosse o Bolsonaro que tivesse aberto acesso para o irmão dele, por exemplo, fazer parte desse esquema de bilhões de fraude no INSS. O que você acha que estaria acontecendo com o Bolsonaro agora? Hã? Responde para mim. Então é o que eu tô te falando. Ah, mas é o irmão do Lula. Não. Se fosse o Bolsonaro, o que você acha que estaria acontecendo com ele agora? Olha só a fala do Tarcísio de Freitas, que deixou todo mundo boquiaberto quando, em um evento nos Estados Unidos, isso mesmo, Tarcísio de Freitas, nos Estados Unidos, deixou claro para toda a esquerda americana e também para o sistema que ele está de olho em tudo que está acontecendo no Brasil. O Tarcísio de Freitas, que todos nós sabemos que é um soldado pronto para entrar em campo, pronto para entrar em ação. O que ninguém contava é que, diferentemente do PT, aonde tem um puxando o tapete do outro, diferentemente do meio dessa corja, aonde a maldade impera, o Tarcísio de Freitas mandou um recado para o mundo que deixou a galera de cabelo em pé. E eu vou trazer os detalhes para você agora, aqui no nosso canal. É muito importante que você preste atenção no que eu vou falar. Sim, agora sim, a imagem correta selecionada. Tarcísio explode para cima da cambada e em um evento em Nova York, o governador de São Paulo declarou que ainda é cedo para falar das eleições de 2026 no Brasil e disse que não existe direita sem Bolsonaro. E disse o seguinte: se vocês estiverem pensando mesmo que eu vou aproveitar a fragilidade processual e esse ímpeto, essa gana do sistema de tirar o presidente Bolsonaro do páreo para que eu possa assumir e vocês mirarem em mim, vocês estão muito enganados. Essa turma está fazendo de tudo, gente, para o Tarcísio, entre aspas, sair de cima do muro, tá? Eu acredito muito no posicionamento real do Tarcísio de Freitas. Mas tudo isso tem um objetivo. Todas as vezes que alguém se posiciona de verdade, todas as vezes que alguém de fato se posiciona a defender a pátria, defender a nação, vive alvo desta cambada. Vamos ouvir o que disse o Tarcísio, que estremeceu o sistema e é de arrepiar essa fala. Isso, gente, não sei para mim, aliás, não sei para você, mas para mim, coloca aqui nos comentários, para mim, Tarcísio continua cada dia mais ganhando mais pontos comigo do que nunca. Vamos ouvir. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de um mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Olha, o que eu acho mais legal desse tipo de
de depoimento, né, que o pessoal manda aqui para nós é que todos se surpreendem com o que se é capaz de fazer no tempo livre. Entre 150 e 900 reais por dia, gente. Isso é incrível para algo que você pode fazer nas horas vagas e você ir se programando para fazer a transição é espetacular. Então corre aqui no link da descrição ou clique no primeiro link comentário aqui desse canal e garanta essa excelente oportunidade para você. O próximo depoimento que eu vou colocar aqui na tela, com certeza ele é o seu, tá certo? Vai dando like, vai comentando, vai compartilhando aí. Gente, inacreditável o que disse Tarcísio de Freitas, porque no mundo de canalhas, no mundo de covardia, em uma conferência realizada em Nova York, acompanha comigo aí no início desta semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou aquilo que todos os brasileiros vêm dizendo: não existe direita sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda declarou que é prematuro discutir as eleições presidenciais para 2026. Em alto e bom tom, Tarcísio disse: é muito longe, disse o governador. A gente não tem de falar em eleições agora. Tem de falar em entrega. Está muito cedo. Falta 1 ano e meio para as eleições. O que temos que pensar agora é entregar resultados, falou um dos maiores e mais icônicos governadores que São Paulo já teve. Basta olhar para os resultados. A declaração de Tarcísio ocorreu depois de o ex-presidente Michel Temer seguir ou sugerir que governadores de direita poderiam se unir para lançar uma candidatura única para o próximo pleito. Estamos falando sim, gente, de Michel Temer. Michel Temer, que segundo dizem, né, aí os comentários, é o dono do pitbull do Supremo. É o único cara que consegue domar, entre aspas, o poderoso senhor Xandão. Basta lembrar que da última vez que o Xandão estava um tanto quanto descontrolado, né, vamos dizer assim, vocês lembram que tiveram que chamar o Michel Temer para dar um sossega-leão nele? A fala do Michel Temer foi interpretada por muitos como uma possível exclusão de Bolsonaro das discussões políticas. Isso mostra o quanto a esquerda é sagaz. Eles, gente, estão tentando de todas as formas apagar, destruir, matar a imagem do presidente Bolsonaro. Não estão conseguindo. E digo mais, galera, diante de tudo isso, muitas vezes a estratégia, entre aspas, mais branda, pode fazer com que os nossos olhos não percebam a maldade e a sagacidade desses vampiros. Sim, eles não conseguem imputar ao Bolsonaro crime, já tentaram matá-lo, já tentaram de tudo, até mesmo fazê-lo passar mal em uma UTI para ver se seu estado de saúde se complicasse, e se complicou, mas a ponto dele não ter saúde para sair de lá. E o Bolsonaro tem a cada dia mais mostrando a sua força, que não é fácil brigar contra o sistema. Mas uma coisa é claro, é bem importante você compreender o que eu vou dizer aqui agora, você querido espectador. Se não se pode contra o inimigo, junte-se a ele. O Michel Temer, com essa proposta esdrúxula, olha, porque a direita precisa fazer uma coalizão entre todos os governadores de direita, lançar uma chapa única contra a esquerda. Não é que o Temer é contra a esquerda, é que o Michel Temer faz parte do sistema. O Michel Temer foi o camarada que colocou o Alexandre de Moraes no poder, é o cara que sabia muito bem o que estava fazendo, é um dos culpados por essa desgraça que vive o Brasil hoje. É o Michel Temer, chamado pelos petistas de golpista. Que o Michel Temer não é muito querido pelos petistas, nós já sabemos, mas está longe de ser uma voz que dá comando, que dá direção para a direita no Brasil. Quem é Michel Temer para dar comando à direita brasileira e ainda sugerindo excluir o Bolsonaro do debate político? Isso mostra o quanto eles são sagazes. Inteligentemente, Tarcísio de Freitas disse o seguinte: olha, não me dobro às suas lisonjas, ex-presidente Michel Temer, o senhor falando de nós, governadores de direita. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor: não existe no Brasil direita sem o presidente Bolsonaro. Que pancada, hein?
Isso mostra a grandeza e o preparo do nosso querido Tarcísio de Freitas. Já comentou, já compartilhou, verificou a sua inscrição? Muito bom!